Salmo 17. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Senhor, meu justo lamento, dá atenção ao meu clamor. Responde à minha oração, que não procede de lábios mentirosos. Que minha sentença favorável venha da tua face. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Podes sondar-me o coração, examinar-me a consciência durante a noite, provar-me com fogo, e iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti, como costuma agir a humanidade. Eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos. Meus passos seguem firme nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes. Inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Demonstras as maravilhas do teu amor leal, tu que com a tua destra salvas os que em ti buscam refúgio e defesa contra seus agressores. Protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me odeiam. Eles enchem seus corações de insensibilidade e suas bocas transbordam de arrogância. Seguem-me os passos e já me cercam, seus olhos estão fitos em mim, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa escolhida, como feras sanguinárias salivando pela vítima na tocaia. Levanta-te, Senhor, confronta-os, arrasa-os, com tua espada livra-me dos ímpios, com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos desta terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste, fartem-se disso os seus filhos, e o que sobrar fique para suas crianças de colo. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Há pessoas cercadas de bens, mas vazias por dentro. Há outras que são cercadas de perigos, mas cheias de Deus. E Davi estava cercado por inimigos. Provavelmente Saul, mas também pode ser os filisteus, pode ser o seu próprio filho Absalão. Ele tinha muitos inimigos dentro e fora do povo de Deus, e ele era muito odiado por sua fé. Ou seja, aprenderam aqui que Davi tinha uma visão de mundo cristocêntrica. Ele era um missionário completo. Ele não ficava com aquela visão de só basta falar de Jesus, e se a pessoa disser que se converteu, está tudo certo e pronto. Não, ele era ativo em todas as áreas da vida. Por isso que ele liderava como rei, estava em frente de batalhas, destruía e derrotava exércitos. Ele tinha uma visão cristocêntrica. E ele entendia assim: se Deus mandar, de acordo com a sua palavra, com a prudência que deve ser, povos inteiros vão ser subjugados por sua rebelião contra Cristo. Não era tirania, mas ele, sempre ouvindo a palavra de Deus, entendia: Cristo tem que ser respeitado, conhecido, servido e amado, não por força nem por violência. Mas existiam níveis de iniquidade que povos praticavam, que Deus usava, como ele faz ainda hoje, mas guardadas as devidas proporções. Ele usava Davi para subjugar como um justo juiz, já prefigurando o que Cristo seria, e será. Jesus virá com o juízo final, e todos aqueles que não se prostraram a ele serão condenados, não é verdade? Então Davi era odiado, porque ele tinha uma visão cristocêntrica, e ele era um missionário completo. Ele não ficava nessa de só falar, ele ia e se envolvia com tudo quanto é área da vida. Era músico, era empresário, tinha empresas de instrumentos, e tudo era para Deus. Quando Deus ordenou construir o templo, ele foi o que mais dizimou e ofertou. Pegou de todos os seus bens e separou para a construção. Davi não tinha área que ele
não se envolvesse. Ele estudava bastante e a maioria dos salmos é escrita por ele. Salvo engano, mais de 80 salmos. Você imagina um homem com uma capacidade tão profunda, tão elevada, intelectualmente falando, de conhecimento de tantas coisas, da língua, da gramática, de poesia, de história, de geografia, de tantas coisas. Davi não era um homem qualquer, e às vezes a gente empobrece a pessoa e, consequentemente, a mensagem de Davi, quando olha para Davi e transmite Davi como se fosse uma versão cristã de um herói para as crianças. Nada a ver com isso. E Davi não tinha uma vida fácil por isso. Ele era cercado por inimigos, mas não estava carente da viva esperança em Cristo, daquela esperança real, não de uma esperança falsa. Mesmo cercado por inimigos, ele se mantinha firme na esperança. O mundo oferecia a Davi perseguições, e mais perseguições, mas Deus, quando Davi o ouvia, prometia para ele a sua presença, a sua face. Prometia a si mesmo para Davi. Quando Davi experimentava a oposição do mundo dentro e fora da igreja, dentro e fora do povo de Deus, Deus prometia para Davi a sua presença. E essa é a verdade sobre cada crente verdadeiro aqui. Cada crente verdadeiro tem do mundo a garantia de inimizade, de ódio, de oposição, dentro e fora da igreja. Mas o que Deus promete para você é a presença dele, a eterna presença dele. A satisfação em Cristo é a identidade do cristão. E por isso vale a pena relembrar o que nós aprendemos nos salmos anteriores. Salmo 16, por exemplo, nós vimos que o homem pode perder tudo, menos a Cristo. E perdendo tudo e não perdendo a Cristo, ele não perdeu nada. Se ele tem a Cristo, ele tem tudo. Mas se ele não tem a Cristo, ele não tem nada. Nada basta. Foi o que nós vimos semana passada. Então hoje veremos por que Cristo é tudo para o justo, mesmo que o mundo pareça vencer, mesmo que o mundo pareça maior, mais poderoso, mesmo que o mundo pareça ter êxito, e muitas vezes tem êxitos em batalhas, mas não tem êxito na guerra. A Bíblia diz que essa guerra já foi vencida na cruz por meio de Cristo. E todos os que estão em Cristo são mais do que vencedores. De maneira que não há dúvida, mesmo perdendo algumas batalhas, não há dúvida que a guerra não será vencida pelo mundo. E hoje veremos isso, porque Cristo é tudo para o justo, mesmo que o mundo pareça vencer. O mundo só parece, mas o cristão é mais que vencedor em Cristo. Então, podemos separar a primeira lição nos 5 primeiros versos, quando Davi fala de justiça. Ele tem um anseio por justiça, ele tem um desejo por justiça. Existe um anseio natural em todos nós por justiça. Nós estamos sofrendo, são injustiças, existe um anseio natural. Mas existe também um anseio santo. É quando, mesmo você sofrendo, experimentando toda a injustiça dentro ou fora da igreja, você não se preocupa por tua causa, pelo teu nome somente. Tua preocupação está muito além. Você já reconheceu que a tua vida vale menos do que o nome de Deus, do que a dignidade do próprio Deus, do que o Evangelho. Você já reconheceu isso. Não que você esteja doente, se desvalorizando de forma doentia, não, nada a ver com isso, depressivo. Não, é porque de forma santa, pela graça, você reconheceu Deus é Deus.
e minha vida existe para glorificá-lo. E eu quero, uma vez que eu recebi o novo coração, que ele seja exaltado em qualquer circunstância. Então não importa se eu vou ser perseguido, se eu vou experimentar injustiça, eu vou estar atento nessas circunstâncias, indignado com as injustiças, mas preocupado é com o nome de Deus, com a dignidade de Deus, com a fidelidade a Deus, com a integridade e com a pureza do Evangelho, para que o Evangelho seja propagado justamente. E essa é a preocupação de Davi. Davi está com sede de justiça, mas essa sede santa, não aquele sentimento vingativo, de fazer justiça com as próprias mãos, natural muitas vezes, não. Ele está preocupado com algo muito maior, por isso também as suas reações são santas. Sua forma de responder às situações são santas, evidencia o seu coração. Então, nesses primeiros versos, esse é o seu assunto, as injustiças que ele está experimentando e o seu anseio, o seu desejo por justiça. Só que a mensagem aqui é que ele tem a Cristo. Nós vamos acompanhar de novo a leitura, mas ele tem a Cristo como o seu juiz, que exige, diante das circunstâncias do mundo, de tudo que o crente sofre, exige o seu direito pelo crente. Essa é uma visão consoladora. Você está sufocado, completamente pressionado, se sentindo praticamente sendo destruído, mas certo de que existe um único juiz, que é soberano sobre tudo e sobre todos, e que não esqueceu de você e vai dar um jeito de proteger sua vida, mesmo que você morra, mas ele vai dar um jeito disso, porque ele, como juiz, é justo, justíssimo, e uma vez que ele te comprou, ele não vai largar o direito que é dele. Ele não larga o direito que é dele. Ele vindica, ou seja, ele exige aquilo que é dele como seu direito. Isso é consolador. Você está diante de uma circunstância horrível e saber, olha, Deus é meu juiz, Cristo é meu juiz, ele pagou por mim, eu sou dele e ele vai tomar providência diante da situação. Várias vezes não aconteceu isso? Sim. Então, ele começa aqui: ouve, Senhor, meu justo lamento. Eu estou lamentando pelo que é correto, pelo que é justo. Eu estou orando ao Senhor e apresentando a minha oração diante de situações injustas, específicas, inimigos que se levantam contra mim, que estão fazendo o que eu não estou fazendo. E é importante eu observar isso com vocês, para a gente não ter aquela interpretação rápida e às vezes precipitada, como você de repente deva ter imaginado. Eu, por exemplo, fiz uma leitura rápida num primeiro momento e tinha me questionado: como assim? Ele fala que o lamento dele é justo, fala que ele é completamente justo, que não há nada errado na vida dele. Veja o verso 3, como ele coloca, né? Pode sondar meu coração, pode me examinar de fora a fora. Parece que ele está falando o seguinte: eu sou alguém sem pecado. Não parece que a leitura é essa? Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: existem inimigos agindo contra mim de uma forma que eu não estou agindo, e eu não fiz nada contra eles. Eu sou justo nisso, nesse assunto. Não fiz nada contra eles, e eles estão fazendo contra mim, e eu não estou respondendo na mesma moeda. Então eu estou completamente íntegro nesse assunto. Ele não está dizendo, eu sou alguém sem pecado. Não é isso que ele está dizendo. Então, ele ora ao Senhor, clama ao Senhor, ouve, Senhor. E essa é uma das palavras que mais se repete. Esse é o anseio de Davi: ouça, Senhor, me ouça, atenda a minha oração. Esse é o seu anseio. Meu irmão, minha irmã, quem você quer que te ouça? Às vezes a gente está procurando tantos
para nos ouvirem e deixando de desejar que aquele que é mais importante nos ouça. Mas ninguém sabe nos ouvir como Deus. Deus sabe nos ouvir tão perfeitamente que até quando a gente não sabe nem dizer tudo, Ele consegue entender e até nos ajudar a dizer o que a gente está sentindo. Então, primeira lição aqui. Está difícil? A situação é de opressão, de injustiças, por causa da tua fé, ou por outra situação. Escute, irmão, você como crente, aprenda a buscar a Deus para que Ele te ouça. Essa deve ser a nossa primeira lição. Buscar ao Senhor, como Davi buscou. Davi não correu para os tribunais dos homens. Não que seja pecado ir para tribunais dos homens, mas Davi não correu. Poderia, mas não correu. E às vezes nós estamos assim. Qualquer situação, sobre qualquer área, nós queremos ser como o mundo, os mais espertos, os mais prudentes, os mais diligentes, para ir atrás de todas as soluções humanas, menos de Deus. Estou falando que você cruze os braços e seja negligente com coisas que você deve fazer mesmo, não. Sob hipótese alguma. A Bíblia ensina sobre isso. Esse não é o ponto de Davi. Mas o ponto de Davi é diante do problema, da proporção, da envergadura, e diante da força dele, e certamente olhando para a corrupção, para o nível, para os níveis de corrupção, ele buscou o Senhor. Ele foi para o tribunal de Deus. Ele correu para o trono de Deus. Ele não clamou diante de Deus: eu sou, como eu já adiantei aqui, eu sou perfeito. Mas diante do tema, eu sou íntegro diante de ti. Eu não estou culpado. E dessa forma, o texto nos apresenta Jesus Cristo. Jesus Cristo é o justo, perfeito. Ele é quem pôde se apresentar diante de Deus por todas as injustiças que ele experimentou por nossa causa. Davi aqui é um tipo de Cristo. Cristo é o verdadeiro rei. Desde a infância, desde bebezinho, desde criança, Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o verdadeiro rei. Mas foi o homem que mais sofreu, homem de dores, que soube o que é padecer e sabe. Como diz o texto, o profeta comum daqueles homens de quem nós escondemos o rosto. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz. Então, Jesus foi aquele que sofreu injustamente, verdadeiramente. Tudo que ele experimentou foram injustiças sobre ele. E não obstante, a justiça para a qual ele recorreu não foi a dos homens, foi a de Deus. Ele buscou a Deus, ele dependeu de Deus. Ah, mas ele é Deus. Mas lembre, nós estamos falando dele, da pessoa divina que se fez homem, se esvaziou de sua glória divina. E ele, como homem, ainda que sem deixar de ser Deus, precisava orar, precisava buscar a Deus, precisava depender de Deus, e foi o que ele fez. Ele não buscou a justiça de outro, ele é o justo perfeito. E ele foi o único que pôde dizer sem reservas: não há nenhuma impureza em mim, não há injustiça alguma em mim. Agora sim, ele pode dizer completamente. Davi estava sendo específico àquela situação, mas Jesus pode dizer sobre todas as situações e sobre todo o seu ser. Ele é o justo sem reserva. Por isso, nós podemos dizer que a esperança de Davi era esse justo juiz, Cristo Jesus.
Jesus cumpriu o que Davi apenas prefigurou. E isso é como se um mendigo na rua gritasse sua inocência, mas apenas gritasse. Porém, só um rei pudesse fazê-lo inocente no seu tribunal. Essa é a nossa ideia espiritual, essa é a nossa realidade, espiritual. Cristo é o rei que fala e é o juiz que nos absolve. Cristo é aquele rei que diz: você está justificado. Mas, Senhor, eu tenho esse histórico, esse currículo de pecado. Está perdoado. Outros vão arrogantemente, de forma pecaminosa, injusta, acusar a mulher adúltera por seu adultério, e Jesus vai ser o único que vai poder dizer para ela: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Não significando que não é para condenar o pecado, não é isso, não foi isso que ele fez, mas diante do julgamento injusto, ele faz um julgamento justo, com a autoridade de pegar um currículo totalmente impuro e dizer: eu te mudei, eu é quem posso te perdoar, eu é quem tenho autoridade de te condenar e não vou fazer isso, eu vou te dar outra vida, que a vida que eu vou te dar é essa, eu estou te dando a capacidade de ir e não viver mais essa vida, eu te transformei, eu te libertei, viva a nova vida em mim, viva a nova vida de um justificado, eu estou te considerando justo, justa no caso da mulher. E não é essa a mensagem em toda a Escritura? Não é essa a mensagem de Jesus na cruz? Ele diz para alguém que a vida toda não teve compromisso com ele, mas que ali Cristo se revelou para ele, sem nenhum histórico de obediência. Não é apologia à desobediência, porque o outro foi condenado para deixar claro que Jesus não aprova a desobediência, mas ele está falando de outra coisa. Ele é o único que é justo e juiz perfeito, com autoridade de dizer: eu te perdoo e eu te justifico. E foi o que ele fez com aquele homem. No fim da sua vida, sem poder sair dali, certo de partir para a eternidade, sem saber para onde ia, Jesus disse: tenho uma notícia para você, maravilhosíssima, a melhor de todas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, isso é maravilhoso. E é para cá que o texto nos aponta. Então, quando o mundo te acusar, não discuta com os homens. Não discuta. Apresente-se diante de Deus em Cristo. Te acusa de quê? Em relação à tua fé, à tua postura, firmeza, integridade. Te acusam de quê? Vai para a presença do Senhor. Pede para Ele te escutar. Apresente a sua causa e descanse no Senhor. Lembre de Jesus. É Ele que te justifica. Ah, mas eu estou diferente de Davi aqui nesse caso, porque eu até tenho parcela de culpa. Então confessa, irmão, pecado. Confessa, mas abandona. Lembre que Jesus não disse à mulher adúltera: não, eu te protejo aqui, fique comigo, eu te aceito como você é. Ele não aceitou aquela mulher como ela era. Ele só disse a ela o seguinte: eu é que sou autoridade para te condenar, não te condeno. Agora eu estou fazendo uma coisa para você, eu estou te libertando dessa vida. E a advertência dele foi: não peques mais, não volte para a vida da qual te libertei. Isso é bem diferente de aprovar, bem diferente de aceitar a pessoa como é. Nós devemos nos apresentar como nós somos mesmo. Não se esconda de Deus, Ele te conhece. Mas quando nos apresentarmos como somos, deve ser com a consciência de que Deus não vai nos aceitar como nós somos, senão Ele nos deixaria daquele jeito, não nos criaria em Cristo, não nos faria nova criatura em Cristo Jesus, não faria, porque Ele nos aceitaria como nós somos, mas não é o caso. E a linguagem é tão forte nesse sentido
que a doutrina diz o seguinte, que quando o homem nasce de novo, o velho homem é morto. O próprio Deus mata o velho homem para poder fazer um novo homem. Não dá para viver os dois. Então, nós podemos dizer assim como Paulo: hoje já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. O velho Lisandro já morreu, o velho Genival já morreu, o velho César já morreu, qualquer velho homem já morreu, né? Então a presença diante de Deus em Cristo, irmãos, essa é a nossa vida. A segunda lição, nos versos 6 a 9, é que Cristo é o refúgio que guarda o seu povo. Olha o clamor dele: guarda-me como a menina dos teus olhos. Na versão King James, uma pupila. Foi assim que nós lemos? Uma pupila. É uma forma poética, irmão, de dizer como graciosamente nós somos especiais para Deus. Porque essa parte do olho, a pupila, é uma parte bem sensível. Você não demora muito para proteger. Cuidado daqueles. E ele poeticamente está dizendo o seguinte: Deus nos trata assim. Cuidado pleno, total. Qualquer coisinha ele já está no cuidado para não afetar a pupila. É claro que Deus não tem olho como os homens, né? São linguagem apenas para a gente entender a mensagem. E aqui é porque Davi tem a Cristo como o seu refúgio, que guarda o seu povo. Então você vê que ele não está numa linguagem de guerra, como ele usa em outros lugares. Aqui é uma linguagem carinhosa. Deus guarda o justo. Quem é o justo? O que foi transformado, o que foi perdoado, o que crê em Cristo, o que depende de Cristo. Diferente do fariseu, a respeito do qual nós estudamos na EBD. Um homem de justiça própria, que se via capaz de se apresentar diante de Deus, porque não vivia em nenhum pecado, a justiça era própria. E de novo, o texto não está protegendo a vida no pecado, a gente tem que ser firme contra o pecado. Jesus estava sendo, mas ali ele estava sendo tanto que ele estava condenando o pecado do orgulho religioso, da autojustiça, ele estava condenando. E ele mostra os dois homens orando. O fariseu se aproxima do templo. O fariseu mostra as suas obras. Eu jejuo 2 vezes por semana. Até me lembrei de um rapaz, aproximadamente uns 30 anos, daqui de Vargem Grande, que sentou ao meu lado, relativamente próximo, com um casal, para vender um carro para esse casal, e ele vendia de tudo. Tem uma piada que a gente fala, né? Aquela pessoa que vende até, não vou completar não, mas ele saía vendendo tudo. E eu digo, que habilidade desse rapaz vender, 30 anos. E aí eu vi que ele já estava querendo puxar assunto comigo, já quer me vender alguma coisa. Daí a pouco o amigo está ali, trabalhando, né? Eu estou, trabalha com o quê? Pastor presbiteriano. Tomou um susto assim, né? O quê? Pastor presbiteriano. É uma igreja? É uma igreja. E que igreja é essa? Nunca vi o presbiteriano e ele já de bola, tudo não sabe dizer. Aí eu dei mais ou menos a direção, resumi ali como podia. E aí ele disse a igreja que ele era e disse: eu vou 2 vezes na igreja. Eu me lembrei aqui lendo fariseu, vou 2 vezes por semana. O fariseu se apresentou assim: dizimo de tudo, eu tenho um dízimo perfeito, eu jejuo 2 vezes, ou seja, eu mereço estar aqui. Já o texto mostra o outro, que é o justo, que foi justificado na verdade, que nem se aproximou do templo, ficou de longe,
e não teve nem coragem de levantar a cabeça, tal era o peso do pecado. Lembra do peregrino? Era o fardo do pecado. Ele sabia, eu não sou inocente. Falando dos 10 mandamentos, eu tenho outro Deus diante de Deus, eu adoro com minhas imaginações, eu não respeito o nome de Deus em vão, não só no falar, mas no comportamento. Eu não guardo o dia de descanso, eu não honro meus pais, minhas mães, eu tenho sentimentos assassinos. Talvez de repente tivesse assassinado mesmo alguém, mas talvez não. Mas a Bíblia fala que se você não perdoou, não amou biblicamente, você já assassinou no coração. Basta uma falta de respeito, você já assassinou no coração. E eu não sou fiel nas finanças, não sou honesto. Ele era cobrador de imposto, de repente. Eu sou adúltero, seja nos relacionamentos, seja o que for. A minha língua falando mal do outro, e além do mais, o cobiçar o que é do outro, significando também que eu me entristeço quando o outro tem êxito nos seus negócios, tem sucesso. Eu não me alegro, eu quero ver o fim do outro, eu me alegro com o fim. E de repente, sobrecarregado dessa consciência de todos os pecados que são ali proibidos e todas as exigências que são ali feitas em cada mandamento, e as razões anexas também, e ele, pensando em tudo isso, honestamente se examinando, o texto deixa claro que é isso que ele está fazendo, um autoexame fiel das Escrituras. Ele só consegue dizer de cabeça baixa: ser propício a mim, pecador, seja favorável, me ajude, me perdoe, me renove. Essa é a realidade do justo, e Deus guarda isso. Ele não despreza o coração compungido e contrito, e ele guarda como se fosse a pupila dos seus olhos, a parte mais sensível. Ele guarda, ele nos guarda como uma sombra que protege de um sol escaldante. A gente só vai pensando nessas passagens que falam de deserto, de sol e os seus sentidos, quando a gente começa a sentir um pouquinho o calor, né? Mas eu tenho certeza que ninguém aqui ainda experimentou o calor de verdade, nem eu lá no Nordeste. E olha que já pegando um calor pesado, mas você imagine o calor de um deserto como o povo experimentava, ou até experimenta ainda, deserto mesmo, aqueles de matar, se você demorar mais. Eu vi um documentário essa semana ou na anterior, não lembro, que mostrava regiões onde vai para cima de 60 graus, imagina isso, 70 graus, e quase sem vida. Até os insetos, as formigas têm um tempo certo de sair, pegar as coisas e voltar, senão elas morrem nesse intervalo, já são queimadas pelo sol, tal é a intensidade. E aí você valoriza a sombra. Nessa hora você valoriza a sombra, você come, é bom a sombra. É disso que a Bíblia está falando. Jesus é a sombra, irmãos. Então você estar debaixo de um sol escaldante seria com todos os seus pecados. Você está numa situação mortal, aí Jesus vem e te descansa, te justifica. Ele é a sombra, ele te protege. E ele é esse abrigo, ele é esse cuidado. Cristo não apenas então nos salva do inferno, ele nos guarda do mundo. Davi está orando aqui assim. E olha, eu quero incentivar, irmãos, vocês a orarem, todos nós a orarmos, incentivar a orarmos mais. E vou dizer com cuidado para não ficar o entendimento de que eu não estou preocupado com que você aprenda a orar. Nós temos falado aqui sobre a importância de orarmos com clareza, racionalmente, as palavras corretas. Isso tem que acontecer mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte:
sem desprezar esse lado, só para você entender, ore como você está e diga como você está ao Senhor. De repente a oração não vai sair bela, no sentido de que assim, você ainda não aperfeiçoou as palavras. Não desista disso, mas o que eu quero que incentivar é: pense como você está e se apresente assim. Senhor, ainda não consegui avançar nessa questão de combinar tudo e das doutrinas todas, ainda estou estudando, ainda não sei determinadas coisas, mas o que você sabe? Eu sei que Deus é o que Ele é, a palavra de Deus fala, eu sou pecador, Jesus é o Filho dele bendito, que purifica, que justifica, que nos perdoa, a nossa aliança. Pronto, você sabe disso, sabe? Se apresenta com essa fé: Senhor, as poucas palavras, e clame, e a ilustração e a comparação que eu faço, até aproveitando que nossa igreja está florindo de bebês, né? Deus atendendo nossas orações. Faça como um bebê que não está se importando se o choro é feio, é esquisito, é desagradável. Ele chora e o que ele precisa vai acontecer. Faça mais ou menos assim. Não vá desistir de aprender a orar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é: se apresente, não desista de orar só porque ainda não desenvolveu aquele vocabulário com a harmonia teológica, doutrinária toda correta ainda. Não, você não já está na linha certa, não já sabe isso que eu resumi. Apresente-se diante de Deus: Senhor, a situação é essa. Senhor, sou eu, o problema todo sou eu. Não vence esse pecado, essa dificuldade. O problema sou eu. Apresente assim e chora até que Deus te dê. E com certeza Ele vai atender, porque um coração compungido e contrito Deus não despreza. Se a mãe não despreza o bebê, você acha que Deus, que tem um amor perfeito, vai te desprezar? Com certeza não vai, né? Então é assim o pecador diante de Cristo, como uma criança chorando. Eu vou te dar um outro consolo de novo, para você não desistir de aperfeiçoar a oração. Quando você estiver orando tudo perfeitinho e você for melhor do que Paulo, Daniel, Noé, Samuel, João Batista, a notícia que eu te dou é: a Bíblia diz que você vai continuar sem saber orar como convém. O Espírito Santo é quem vai interceder por você. Então, apresente-se entendendo assim: eu estou como um bebê chorando. O choro é coisa, não é agradável, é belo o choro do bebê? É madrugada, você está dormindo ali, não é? Mas apresente: Senhor, eu estou aqui, a situação é essa. E chora diante do Senhor e apresenta a sua oração. Terceiro, nos versos 10 ao 13, Cristo é o Rei que vence pela espada da sua justiça. Levanta-te, Senhor, enfrenta todo mundo, derruba os meus inimigos, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Que maravilhoso isso aqui. Livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Então, Davi descreve aqui os seus inimigos como leões, né? São os versos 10 ao 13. Deixa eu pôr o óculos aqui de novo para ver como é que está aqui na versão, para vocês lembrarem. Olha: eles enchem seus corações de insensibilidade e suas bocas transbordam de arrogância. Seguem meus passos e já me cercam. Seus olhos estão fitos em mim, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa escolhida, como feras sanguinárias salivando pela vítima na tocaia. Levanta-te, Senhor, confronta-os, arrasa-os, com tua espada livra-me dos ímpios. Essa é a missão aqui nesses versos. Cristo é o Rei que vence pela espada da justiça. Então, a descrição de Davi é como se seus inimigos fossem leões. São fortes, são agressivos, prontos para devorar.
E muitas vezes nós enfrentamos isso. Mas ele não confia na própria força. Ele clama para que Deus intervenha com a sua espada. E no Antigo Testamento, irmãos, a espada simboliza o juízo de Deus. E simboliza a sua ação poderosa. No Novo Testamento, vemos essa plenitude em Cristo, que é o Rei justo que julga e reina. E Jesus é o leão da tribo de Judá, não como um predador injusto, mas como o rei vencedor que estabelece justiça perfeita. Jesus é o verdadeiro leão, é o leão da tribo de Judá. Os inimigos cercam, mas Cristo quebra o cerco. Os inimigos ameaçam com violência, mas Cristo vence com autoridade soberana. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é quem nos protege. A espada do Senhor, então, não é descontrole, como acontece com os homens, é juízo santo. Não é vingança humana, é justiça divina, e é para ela que Davi está recorrendo. Senhor, age. Como vai ser? Não sei. Senhor, age. Já foram as forças todas, os recursos todos, mas nós precisamos da tua salvação. Eu preciso. Ele clamando, e deve ser o nosso clamor. Nós precisamos, Senhor. Nós só queremos exaltar o teu nome, nós só queremos viver o padrão de família cristã, o padrão de culto do Senhor, o padrão de igreja. Nós queremos abençoar outras vidas, anunciar a Cristo e ver outras pessoas servindo ao Senhor. Mas qualquer coisa que a gente faça ou fale já nos acusam. Há um sistema cada vez mais corrompido para subjugar a nossa prática, a nossa fé, a nossa forma de viver. Os outros têm liberdade para tudo, falam de liberdade religiosa, mas quando a gente prega a palavra, chama de homofobia alguma coisa, fobia de alguma coisa. Homofobia, se for para condenar o homossexualismo, mostrar que é pecado e tal, olha, homofóbico. Então nos acusam. Senhor, nos livra desses inimigos, porque se corrompeu tudo, já não há justiça em lugar nenhum. Senhor, nos livra. E clama ao Senhor. Ele muda, irmãos. Ele atende, Ele é o justo juiz. Um soldado pode brandir sua espada com fúria, mas somente o rei tem o direito de declarar a guerra justa. Então Ele é o juiz, e Ele é quem declara a guerra justa. E a guerra de Cristo é a única que é de fato santa. Cristo não empunha a espada como um homem irado, mas como um rei santo que defende o seu povo e derrota o mal e garante a proteção do seu povo. Então, na cruz, por exemplo, parecia que o mal triunfava. Davi está ali sofrendo, parece que o mal está triunfando, e é justamente o que Cristo vai vencer depois. Parece que o mal está triunfando, mas ali a espada da justiça de Deus caiu, não sobre os inimigos primeiro, mas primeiro sobre o próprio substituto Cristo. Cristo foi quem experimentou, e na ressurreição ficou claro, o rei venceu e a justiça foi satisfeita, e por isso ele pode fazer a guerra justa, e é por isso que ele vai voltar como juiz, e aqueles que estiverem ainda em inimizade contra ele perecerão, todos. A graça já vai ter passado para aqueles que tiverem rebelião. Então, não tente lutar as batalhas espirituais com armas humanas. Nós estamos em batalhas espirituais. A inimizade dentro e fora da igreja contra Cristo é uma batalha espiritual, e nós precisamos de armas muito melhores. Viu, crianças? Aquelas bombas atômicas são tudo fraquinhas, fraquíssimas. Quer uma arma bem poderosa? O Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a vitória vem quando confiamos na espada do Senhor, sua palavra, seu juízo e seu governo. O crente não vence atacando o inimigo, mas permanecendo debaixo do reinado de Cristo, que luta por seu povo. De novo, eu não estou falando de negligência diante de várias responsabilidades. Eu estou falando daquilo que é além da nossa força, da guerra espiritual. Esteja debaixo de Cristo.
E por último, nos versos 14 e 15, poderíamos até estender o verso 14 para esse terceiro ponto e o 15 reservado, mas vamos assim. Ele está mostrando aqui que Cristo é a porção que satisfaz para sempre. Olha só, Cristo é a porção que satisfaz para sempre. Esse tema, irmão, satisfação, é um tema que a gente vai precisar repetir e tratar. Escutem bem, nós precisamos aprender sobre satisfação. Cada animal, criança, se satisfaz com aquilo que é próprio à sua natureza. Não adianta você pegar um banquete, como vamos ver daqui a pouco, e dar para o abutre. Não é da sua natureza. O abutre não vai se satisfazer com comida limpa. Não é própria da natureza. Não adianta você pegar o que satisfaz o abutre e dar para o cavalo. Ou o cavalo se satisfaz com a grama dele lá, com o capim dele. Ou uma ração dentro das composições do que ele se alimenta. Então não adianta você tentar alimentar uma natureza com algo que é próprio de outra natureza. Então, quando falamos de satisfação, quem ainda não aprendeu a satisfazer em Jesus, mesmo de verdade, nada que satisfaz o coração convertido vai satisfazer aquela pessoa. Vai ser tudo uma linguagem estranha, como se você estivesse tentando dar para o cavalo aquilo que satisfaz o abutre. É algo completamente contrário à natureza. Você se satisfaz. A gente falava outro dia sobre música. Eu não gosto de tal música. No salmo, eu acho que o salmo poderia ter um reggae ali. Irmão, você entendeu o que é o salmo, o que é a adoração? Você já entendeu o que é o culto? Como Deus quer ser cultuado? Já entendeu isso mesmo? Você já entendeu o que Deus é? Então, se já entendeu, você vai entender porque determinados estilos também acompanham ali. Mas uma oração de confissão tem que ser tão leve, tão triste. Por quê? Por causa de como Deus nos formou musicalmente. Na hora de confessar, você tem que didaticamente ser condicionado a pensar pesadamente sobre suas culpas. Então, como é que é o Salmo 51? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga todas as minhas transgressões, pois eu conheço a minha iniquidade, os meus pecados estão sempre diante de mim. Imagina aí você cantando essa música em ritmo de forró, de samba. Você está bem arrependido, né? Não está. Você não está pesando nada sobre pecado. Mas eu gosto e eu não gosto. Então, porque você está como um abutre, você se alegra ainda, se satisfaz com outras coisas. Então Deus não é a sua alegria e as coisas de Deus não vai ser mesmo, não vai entrar na sua cabeça. Aí você vai sempre dizer, eu discordo, não pensa assim, não pensa assim. É claro, que é tudo é só o que você quer, não é o que Deus quer. Por isso esse tema é tão raro e tão importante. Davi aqui agora vai falar de sua satisfação em Deus. Foi ele quem fez esse salmo. Foi ele quem fez essa oração, foi ele quem cantou ao Senhor. Te agrada? Não. Bom, agradou Davi. Era para agradar a todos que têm a mesma fé de Davi. Percebe? Era para agradar. E aqui está o coração do Salmo. E aqui está também o coração do Evangelho. Os ímpios têm bens. É o que o Salmo vai mostrar aí. E os justos têm Cristo. O justo prefere perder todas as coisas por causa de Cristo. Já o mundo prefere perder Cristo por causa de tudo. Com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos desta terra, cuja recompensa está nessa vida. É assim o mundo aí. A recompensa é aqui. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Olha o que você quer. Ele está pedindo assim. Enche o ventre dele. O que é que eles querem? Querem glória. Dê glória para eles. O que é que os juízes injustos do Brasil querem? Querem glória. Dê glória.
querem êxito nas suas maracutaias. Dê êxito, Senhor, para eles na sua maracutaia. Dê êxito. Faça com que todos os desonestos prosperem nas suas desonestidades, os mentirosos nas suas mentiras. Eles vão colher. Mas faça. Agora eu não, eu me alegro em ti. Veja só. A linguagem é bem pesada, viu? Enche-lhes o ventre de tudo que lhe reservaste, fartem-se disso seus filhos, e o que sobrar, fique para suas crianças de colo. Não gostou da linguagem? Se tiver o coração convertido, não vai ter problema. É o que eu estou falando. Estamos falando de satisfação que vem da graça. Davi está satisfeito com isso. Se sobrar alguma coisa, também dê para os bebês de colo deles. É um povo inteiro, totalmente estruturado, combinado, organizado para o mal. E você acha que Deus já não fez isso? E o que foi o mundo na época de Noé? Foi isso. Sodoma e Gomorra. Todo um povo destruído. Tinha lá mulheres, tinha crianças de colo, todos. Mas olha só, verso 15: eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Essa é a satisfação. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Isso aqui é maravilhoso. O mundo, os homens do mundo se satisfazem com o mundo. O ímpio é assim. Eles dormem em coisas macias, camas macias, mas o crente se satisfaz na face de Deus. O crente, mesmo que não durma em cama macia, mesmo que ele durma no calabouço, ele desperta na presença de Deus. Essa é a esperança dele, essa é a satisfação de Davi, essa deve ser a minha e a sua satisfação. O céu é o desfrute pleno do crente. O crente não quer o céu apenas para não ir para o inferno. O crente quer o céu porque lá habita a justiça. O crente quer o céu porque Jesus é sua alegria. Ele não vai mais ser desonrado, ele não vai mais ser envergonhado. O crente não vai mais pecar contra. Eu não tenho dúvida que esse foi o motivo do choro de Pedro, quando negou Jesus 3 vezes. O choro dele foi: é meu Senhor, é tão raro o seu nome, é tão caro, é tão precioso, é tão digno. Eu não sei se é verdade, mas eu soube de um homem que, se eu não estiver enganado na história, era um crente que assinou algo, parece que um documento negando a Cristo com a mão. Depois lamentou tanto, chorou tanto e cortou a mão. Cortou a mão. Que homem depravado, o que eu fiz? Eu fui agir contra o meu Senhor. Olha, é um sentimento de dignidade de Cristo. Estou falando para você cortar a mão literalmente, não. Só estou dando uma ilustração de quando... Porque cada um vive o seu momento, sua experiência. Mas Pedro chorou, e certamente foi o motivo pelo qual esse homem fez, ainda que ele pudesse ter tido outro cuidado, porque a questão do pecado está no coração, né? Não no cortar literalmente uma mão. Mas Pedro chorou pela dignidade de Cristo. E o crente é isso, ele se satisfaz em Cristo de tal forma que ele quer aquela realidade na qual ele não mais o ofenderá. E ele sabe que aqui, mesmo ele sendo uma nova criatura em Cristo e vivendo em integridade naquilo que é possível pela graça, mas o fato dele ainda ter a mancha de pecado, ele sabe: eu ainda não vou me deleitar no Senhor como o Senhor merece, como eu poderia se eu já estivesse aí, como eu faria certamente. Então eu quero ir para aí, eu quero ver a tua face. Então diz, Davi tinha plena satisfação por Deus. Ele não ficava preocupado em viver aqui por causa daqui. Ele vivia aqui com o coração na eternidade, na face de Deus, de maneira que se perdesse tudo. E olha que Davi tinha muita coisa. Ninguém aqui
nessa igreja. Eu acredito que nem Vargem Grande, mais poderoso que você imaginar, chega aos pés de Davi, em poder, em riqueza. Não chega. Pode fazer a conta fraquinha, rápida. Você vai ver que não chega. E ele não está nem aí para nada disso. Tal era a satisfação em Deus. Zelava, cuidava, era responsável, mas o seu coração estava no céu, não aqui. Por isso que eu falo que esse tema da satisfação é tão precioso. A gente falava com as crianças esses 2 dias de acampar dentro aqui, sexta e sábado e ontem. Olha, se as coisas de Deus ainda não te alegram, você acha que a coisa é chata por isso. Eu falava da música, né? Às vezes a gente não gosta de determinadas músicas. Estou falando de gosto pessoal, estou falando do propósito dela no culto. E a gente não prefere aquilo no culto porque o entendimento do culto está outro, a satisfação que eu estava falando. Então quer alguma coisa que seja mais atrativa e tal. E para mim vai ficando mais claro o que Deus vem fazendo conosco. Quando Ele vai tirando todos os atrativos visíveis e colocando coisas bem simples. Eu pergunto a vocês, irmãos, qual é a riqueza, a grandeza num banquete da Santa Ceia? Visivelmente, um pãozinho sem graça, um cálicezinho sem graça, certo? Não tem nada de atrativo ali. Então, teu coração tem que estar em Cristo mesmo, entendendo a mensagem espiritual, senão você não banqueteia e não se deleita e acha que não estava em lugar nenhum, não estava no momento mais importante da sua vida. Qual é o enfeite, o adorno, a beleza, o atrativo da oração? Você está sozinho em sua casa, ninguém está vendo, você e Deus ali. Qual? Talvez por isso as crianças muitas vezes não orem. Talvez por isso nós não oramos, porque somos de um mundo, de um tempo, de uma cultura treinada a atrativos, a agitações, a coisa que mexe e que distrai, chama atenção, beleza visual. Aí você não quer orar, porque orar não. Aí orar é perda de tempo, para quem não tem o que fazer, não tem nada de engraçado, de interessante, sou eu ali. É o tema da satisfação, é o que eu estou falando. Se Cristo não é a sua satisfação, você não ora. Mas Davi não, Davi está orando. E ele está encerrando a oração tão maravilhosamente bem, com a esperança no céu, em Jesus, em Deus, na sua presença. Olha a alegria dele. Eu te verei e eu serei como o Senhor, terei a sua semelhança em plenitude e perfeição. Não serei mais manchado pelo que eu estou. Percebe que ele está com essa consciência? Davi ansiava a face de Deus, e nós vemos a face de Deus em Cristo, e essa é a promessa. A promessa do Evangelho é que aqueles que tiverem em Cristo, o próprio Cristo diz, vão ver minha face. Imagina, daqui a pouco estaremos no céu, vendo a face do Senhor. Fecha os olhos aqui, parte. Essa é a alegria. Mas se Cristo não é o seu prazer, aí você vai agora reformar os conceitos. Aí não, mas o culto poderia ser assim. Mas tal coisa poderia ser desse jeito. A minha opinião é que é assim, É quando você, na verdade, você nem tem prazer nunca, em momento algum, com Deus, com Cristo, porque não adianta. Agora olha que diferença. Quando Cristo é o prazer, qual é a circunstância de Davi? Perseguição, irmão. Você acha que isso é um momento de fazer uma oração dizendo, Senhor, eu quero ver a tua face, Senhor, como tu és belo, Senhor, você é semelhante ao Senhor? Você acha que seria um momento para isso? Para um coração incrédulo não é momento algum, mas para Davi, ou para um coração fiel, Cristo é para ser louvado em todo o tempo, não importa a circunstância. Então, se Cristo não é suficiente, irmão, nada será.
Davi começa aqui tratando que ele está cercado por inimigos e ele termina cercado pela glória. Começa clamando por justiça e termina satisfeito em Deus. Que maravilha! Começa olhando para a terra e termina olhando para o céu. É o exercício que vocês temos que fazer. Agora, para onde nós temos olhado? Como nós temos começado? Como nós temos terminado? Em quem estamos satisfeitos? Em que estamos satisfeitos? Se você tem Cristo, não tem tudo. Aí vai saber viver contente em toda e qualquer situação. Mas se você não tem Cristo, falta tudo. Nada vai te satisfazer. Talvez por isso você não está entendendo o cercar de Deus durante a história toda de sua vida. Você ainda não entendeu. Porque tantas coisas aconteceram. É Deus querendo te abençoar e você fugindo. Deus está te cercando e você fugindo. Ah, mas aquela doença teria a ver com isso? Você acha que alguma coisa é por acaso? Isso não é fé cristã, nada é por acaso. Deus é que controla todas as coisas. E se você é um eleito, escuta bem isso. Todas as coisas cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é isso mesmo, uma doença, é uma injustiça, é uma questão de trabalho, nas finanças, é Deus te cercando. Opa, não esqueça de mim, não vou te dar corda não, que eu conheço você. Então, se eu te deixar, você vira as costas um dois, e eu estou te abençoando. Mas o Senhor não faz assim com todo mundo? Não, só... Aí. Não, só com os meus. Não faça assim com todo mundo. Então a alma que tem Cristo tem uma festa contínua, até na escuridão. Está celebrando o Senhor. Senhor, eu vou ver a tua face. Eu estou aqui sofrendo e tal, mas minha alma não foi destruída. Meu corpo está perecendo, mas é só o corpo, a carcaça. Eu estou feliz no Senhor. Estou firme no meu Deus. Então hoje, irmãos, escolha a sua porção. Escolha a sua satisfação. Escolha.